Então, vamos lá. Aí, pronto. Então, galera, o que que acontece? A célula, ela tem um ciclo de vida. E o ciclo de vida celular, ele pode ser dividido em duas partes. Ele vai ser dividido na intérfase, que é o período de vida da célula em que ela está com o material genético disperso no núcleo, na forma de cromatina. E essa cromatina está sendo constantemente transcrita em RNA. E esse RNA está sendo constantemente traduzido em proteínas. Então, ocorre uma síntese proteica o tempo todo. E é um momento que esse material genético sofre também replicação. Isso na intérfase. Além da intérfase, o ciclo de vida da célula também vai ter uma fase em que essa célula vai estar sofrendo divisão celular. Essa divisão ela pode ser mitose ou meiose. Então, vamos falar um pouquinho sobre a intérfase. A intérfase é o período de vida da célula em que o material genético está disperso no núcleo na forma de cromatina, ou seja, uma molécula de DNA associada a proteínas estonas e não estonas. Essa é a definição de cromatina, tá? E vai estar ocorrendo síntese proteica e replicação do DNA. A intérfase ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte é G1, G de gap, e essa fase vai ser denominada gap pré-síntese. Por quê? Porque nesse período, cada cromossomo vai ser constituído apenas por uma única molécula de DNA. Depois tem a fase S, S de síntese, e aqui você vai ter a replicação do DNA. E o DNA que vai formar esses cromossomos anteriormente composto apenas por uma molécula de DNA vai ser duplicado, de forma que, na gap pós-síntese, cada cromossomo vai ser formado por 2 cromátides irmãs. Tudo bem? Então, vamos falar sobre a meiose. Passou a intérfase, chegamos à fase do ciclo de vida da célula de divisão celular, tá? Aí a divisão celular pode ser mitose ou meiose. Hoje, a nossa aula é sobre a meiose. Então, o que vai ser a meiose? Por definição, a meiose é um processo de divisão da célula que vai gerar 4 células filhas com metade da carga genética da célula original. É isso. Essa meiose, esse processo divisional da célula, ele vai gerar 4 células filhas com metade da carga genética original, justamente porque ele vai ser formado por 2 divisões nucleares consecutivas. Ou seja, o núcleo da célula original vai se dividir 2 vezes. Por isso que a gente tem a meiose 1 e a meiose 2 dentro da meiose. Ou seja, a meiose, ela tem uma meiose 1 e uma meiose 2, porque são 2 vezes que esse núcleo celular vai se dividir. Tudo bem? Aí cada uma dessas meioses é constituída por essas fases aqui, ó. Nós temos a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, e a mesma coisa na meiose 2, ó. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. A prófase 1 da meiose 1 é um processo muito complexo. Então, dentro da prófase 1, que está na meiose 1 da meiose, a gente vai pegar essa prófase 1 e vai dividir a prófase 1 em outras fases, que vai ser o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Vou falar com vocês sobre essas fases devagarinho, com calma, não entrem em pânico. Então, ó, prófase 1 da meiose 1. Então, a prófase 1 ela vai ser um evento complexo, por isso que ela vai ser dividida em 4 fases: a leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? As 5 fasezinhas dela, ó. Que lindo. Então, vamos lá. Primeira fase da prófase 1 da meiose 1. A primeira fase da prófase 1 da meiose 1 vai ser o leptóteno. Durante o leptóteno, você vai ter o quê? Você vai ter um processo de condensação em certos pontos do cromossomo.
E esses pontos do cromossomo mais condensados, eles vão ser visíveis ao microscópio óptico como grânulos, que vão ser chamados de cromômeros. Então, aqui nessa figura, eu já vejo essa estrutura do material genético já aparecendo aí ao microscópio óptico, por isso eu sei que já teve uma condensação. E aqui eu vejo esses pontos de maior condensação, que são os cromômeros. Tudo bem? Essa aqui é o leptótano. Olha que bonitinho. É a primeira fase da prófase 1, marcada aí por esses pontos de maior condensação nos cromossomos. Depois do leptótano, eu tenho o zigótano. Durante o zigótano, eu vou ter progressão dessa condensação e início da formação do complexo sinaptonêmico. O complexo sinaptonêmico ele vai produzir o emparelhamento entre esses cromossomos. E aí vai formar uma estrutura similar a um zíperzinho, ó. Por isso disse que no zigótano você vai ter o início do emparelhamento dos cromossomos, porque vai ter o início da formação do complexo sinaptonêmico, tá? Então, olha aqui que bonitinha a diferença entre o leptótano e o zigótano, ó. Aqui no leptótanozinho, eu tenho os cromossomozinhos lá dispersos no núcleo, já condensadinhos. E aqui, ó, bem separadinhos. O que vai diferenciar o leptótano da intérfase, que é o período que vem antes dele, quando ainda não começou esse processo de divisão celular, é justamente esse grau de condensação, tá? Que aqui, quando começa a divisão celular, você já tem uma condensação dos cromossomos. Aí aqui, no zigótano, ó, esses cromossomos eles começam a se emparelhar e começa a ter a formação do complexo sinaptonêmico. Olha que bonitinho o complexo sinaptonêmico se formando entre os cromossomos e emparelhando eles. Lindo, né? Olha só. Agora eu vou mostrar para vocês o que é esse complexo sinaptonêmico, que se forma aí durante o zigótano da prófase 1. O complexo sinaptonêmico ele vai ser uma estrutura proteica que vai ter justamente essa função de promover a sinapse entre cromossomos homólogos. O que é a sinapse? A sinapse é o alinhamento e pareamento dos cromossomos homólogos cromômero a cromômero. Então, pontinho a pontinho dos cromossomos homólogos, eles vão se emparelhar e se alinhar. Esse processo é chamado de sinapse e é conduzido, né? Ele é decorrente da formação desse complexo sinaptonêmico, que vai ser o quê? Vai ser uma estrutura proteica formada por um eixo central de suporte e dois braços laterais correspondentes aos cromossomos homólogos. Tudo bem? Então, ele tem uma estruturazinha proteica central de suporte, dois bracinhos laterais que vão se corresponder ali aos cromossomos homólogos pareados. E a função dele é manter os cromossomos unidos para que você possa ter a ocorrência do processo de crossing over na fase seguinte a essa fase de zigótano que a gente está estudando agora, a próxima fase que vem depois. Então, olha só essa figura que bonitinha. Esse aqui é o complexo sinaptonêmico formando, ó, durante o zigótano. Durante o leptótano ainda não tem, tá vendo? Ele começa a se formar durante o zigótano. E ele tem essa estrutura ao microscópio óptico similar a um zíperzinho de casaco. Olha só que gracinha. Fofinho, né? Eu acho incrível, gente, como que uma coisa tão perfeita pode se formar com moléculas. Eu acho isso o máximo. Tá. Aí, depois dessa fase de zigótano, que você teve já a formação do complexo sinaptonêmico, você vai ter o paquíteno. O paquíteno é a fase mais importante da prófase 1, da meiose 1. Vocês aprendam o paquíteno, pelo amor de Deus, tá? Então, o paquíteno é a fase da prófase 1, da meiose 1, em que vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o crossing over. Durante essa fase, os cromossomos homólogos eles estão condensados e emparelhados em toda a sua extensão, tá? E eles estão tão emparelhados e tão alinhados que eles vão ser vistos ao microscópio óptico como uma estrutura única, chamada tétrade, ou bivalente, tá? Ela pode receber o nome de tétrade porque você vai ter ali 4 cromótides irmãs, ó. 1,
2, 3, 4 no total. Ou ele pode ser chamado de bivalente porque você tem 2 cromossomos homólogos, ó, o azulzinho e o vermelhinho. Isso tudo é visto bem juntinho, como se fosse uma coisa só, ao microscópio óptico. E essa uma coisa só é chamada de tétrade ou bivalente, tá? Que é isso aqui que você vai visualizar. Que é basicamente os 2 cromossomos homólogos de origem paterna e materna, unidos entre si, completamente emparelhados pelo complexo sinaptonêmico. Tá? Então, olha aqui, ó, a diferença do zigótano, que foi a fase anterior, e do paquítano, que é essa fase que a gente tá. No zigótano, você vai ter o início da formação do complexo sinaptonêmico e o emparelhamento, ponto a ponto do cromossomo. No paquítano, já ocorreu todo esse emparelhamento e você vai ter o crossing over, que vai ocorrer aqui, tá? Olha só que lindo. O que é o crossing over, gente? O crossing over, ele é simplesmente a recombinação genética, que vai ocorrer através de troca de fragmentos cromossômicos, de origem paterna e materna. Então, olha só essa figurinha para vocês entenderem o que é o crossing over. Eu tenho um cromossomo homólogo de origem paterna e um cromossomo homólogo de origem materna. Eles estão extremamente unidos, constituindo a estrutura chamada tétrade, que se forma no paquítano. Olha lá. Olha a tétrade. Olha como eles estão juntinhos. Olha o complexo sinaptonêmico. Tá. Aí eles estão bem juntinhos entre si, os dois. E o que vai ocorrer? Vai ocorrer essa troca de fragmentos cromossômicos, que é o crossing over. Então, você tem lá a tétrade. Vai ocorrer quebras transversais nas duas cromátides homólogas. Ou seja, essa cromátide homóloga aqui, ela vai ter um pedacinho dela cortado. E essa cromátide homóloga aqui vai ter um pedacinho dela cortado. Literalmente, quebra no cromossomo. Quem é que vai quebrar? Uma enzima chamada endonuclease. Endonuclease. Cortou. E depois você vai ter fusão dos segmentos cortados, feita ali pela enzima ligase. No outro cromossomo, entendeu? Corta de um e cola no outro. Tá vendo aqui a figurinha? Cortou o azulzinho, colou no vermelho. Viu? Isso vai permitir o quê? Isso vai permitir que no final você tenha um cromossomo, ó, que dote em sua constituição genes de origem paterna e genes de origem materna. E isso vai permitir o quê? Vai permitir variabilidade gênica, evolução da espécie. E isso é maravilhoso, gente. Isso é muito maravilhoso. Olha que gracinha, gente. Olha isso. Tá. Depois que você tem o crossing over, que é essa recombinação genética por troca de fragmentos cromossômicos entre cromossomos homólogos, você tem o fim do paquítano e você entra no diplótano, tá? O diplótano vem depois do paquítano, na prófase 1 da meiose 1. Então, o que vai ser o diplótano? No diplótano, os cromossomos homólogos que já sofreram permutação é a mesma coisa que crossing over, tá? É sinônimo, permutação e crossing over. Então, esses cromossomos homólogos que já sofreram permutação, eles vão se separar. Essa separação vai ser denominada de junção cromossômica, que vai ocorrer aí no diplótano. E quando eles se separarem, eles não vão se separar completamente, eles vão permanecer ligados nas regiões que sofreram permutação, formando estruturas denominadas quiasmas. Vamos ver isso aqui melhor. Então, o que vai acontecer? Lembra do complexo sinaptonêmico? Ele serviu para que os cromossomos homólogos permanecessem unidos, bem unidos durante o paquítano, para a ocorrência do crossing over, tá? Passou o crossing over, chegamos no diplótano, você vai ter o desaparecimento do complexo sinaptonêmico. Ele desaparece, ele se decompõe, as proteínas que formam ele se dissociam. Tá, então o desaparecimento do complexo sinaptonêmico
Com o desaparecimento do complexo sinaptonêmico, as 4 cromátides da tétrade, que era a antiga tétrade, essas 4 cromátides elas vão se tornar visíveis separadamente, tá? Você vai conseguir identificar ali as 4 cromátides, elas não vão estar mais unidas como se fosse uma coisa única. E os cromossomos homólogos, eles vão permanecer unidos entre si nas regiões permutadas, formando estruturas que vão ser visíveis ao microscópio óptico na forma de um xizinho. Esse xizinho, ele vai ser chamado de quiasma. Então, olha aqui, no paquítano, você tem eles bem unidozinhos, formando a tétrade, e aqui você tem a separação desses cromossomos homólogos, exceto na região que sofreu permutação, exceto na região que sofreu crossing over. Nessa região eles ficam unidos ainda, e essa estrutura em X formada aqui, tá vendo o xizinho? Ela vai ser chamada de quiasma, tudo bem? Então, a gente diz que eles permanecem unidos pelo quiasma, tá? Aí, depois do diplótamo, vem a diacinese. Eu quero ressaltar para vocês que a diacinese ela vai ser a última fase da prófase 1 da meiose 1. Então, depois disso, vai entrar o quê? Vai entrar a metáfase 1. Então, gente, tudo que tem que acontecer na prófase que ainda não aconteceu, vai acontecer agora na diacinese. Quem assistiu a aula sobre mitose vai entender, porque é bem parecido. Então, bora lá. Diacinese. Você vai ter os cromossomos altamente condensados. Você vai ter um processo de fragmentação da carioteca, carioteca membrana nuclear, está se fragmentando. Você vai ter o início da formação do fuso mitótico. E você vai ter um processo chamado terminalização dos quiasmas, que é simplesmente o deslocamento dos quiasmas para as regiões terminais, para as extremidades dos cromossomos, tudo bem? Então, diacinese, 4 pontos. Cromossomo altamente condensado, terminalização dos quiasmas, fragmentação da carioteca e início da formação do fuso mitótico, beleza? Vamos lá. Metáfase. Metáfase 1 da meiose 1. Então, o que vai acontecer? Na metáfase 1, você vai ter os fusos mitóticos se ligando aos cromossomos. Você vai ter o fuso mitótico se ligando aos cromossomos. E esses microtúbulos, que são essas fibras do fuso mitótico, eles vão sofrer um encurtamento, trazendo os cromossomos homólogos, esse e esse, os dois já permutados, para a região equatorial da célula, formando a placa metafásica. Aqui, esse slide, eu vou consertar antes de postar no Drive para vocês. Isso aqui está errado. Na verdade, os cromossomos homólogos se ligam a microtúbulos do polo oposto do fuso, não as cromátides irmãs, tá? As cromátides irmãs, elas vão se ligar a microtúbulos de polo opostos do fuso na metáfase 2, não na metáfase 1, tá? Eu vou arrumar isso para vocês antes de postar no Drive, porque aí vocês ficam com o material escrito do processo, tudo bem? Para vocês lerem depois. Então, só para fechar aqui, metáfase 1, os cromossomos homólogos vão se ligar a microtúbulos de polos distintos do fuso mitótico, e eles vão se organizar ali na região equatorial da célula, constituindo a placa metafásica. Tudo bem? Depois, na anáfase 1, você vai ter dissociação progressiva das fibras do fuso mitótico, e na medida em que elas vão se dissociando, elas vão se encurtando e puxando o cromossomo homólogo do par bivalente para polos opostos. E aí, quando os cromossomos homólogos vão ser puxados para polos opostos durante essa fase de anáfase 1, você vai ter o desaparecimento dos quiasmas que a gente tinha ali no final da prófase. Tudo bem? Então, a anáfase 1, que é essa fase que você vai ter os cromossomos homólogos do par bivalente sendo separados e puxados pelos microtúbulos do fuso mitótico para polos opostos da célula,
tá? Repara aqui que as cromátides irmãs, elas permanecem unidas, ó. E o que vai ser separado é o par de cromossomos homólogos. Tudo bem? Diferente do que acontece na anáfase 2. A gente vai ver isso mais para frente. Presta bem atenção nisso, ó. O par de homólogos que é separado. Um homólogo é puxado para lá e outro homólogo é puxado para cá, tá? Durante essa fase da anáfase 1, a gente fala que ocorre redução cromossômica. Por quê? Porque em cada um desses polos, você vai ter um conjunto de células haploides, de cromossomos que sofreram permutação. Então, o número de cromossomos nessa célula aqui vai reduzir pela metade, porque vai formar duas células, cada uma com um conjunto haploide de cromossomos. Por isso que a gente fala que essa meiose 1, em que vai ocorrer esse processo de anáfase 1, é a meiose reducional. Tudo bem? Então, qual que é a meiose reducional? É a meiose 1. Por quê? Porque na anáfase 1 da meiose 1, você vai ter separação dos cromossomos homólogos, formando dois grupos de cromossomos haploides. Dois grupos haploides de cromossomos. Tudo bem? E essa fase da anáfase 1, ela vai ser correspondente, puxando aí para a área de genética, para fazer um link, à lei da segregação independente dos fatores, que é a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel fala que os fatores, ou seja, os alelos, os genes presentes em dois cromossomos homólogos que determinam alguma característica do indivíduo, eles vão ser distribuídos para a célula de forma independente durante a formação dos gametas. Tudo bem? Então, por exemplo, o que isso quer dizer? Olha lá. Esse genezinho aqui, ó, ele é do meu pai, que é moreno, e ele fala, seja morena. Esse genezinho aqui, ele é da minha mãe, e ele fala, tenha pele branca. A célula se dividiu. Vai formar, no final dessa anáfase 1, duas célulazinhas, tá? Pode ser que a célula que me forma seja essa daqui, ó, que ficou com o gene seja branco. E aí eu vou ser branca, entendeu? Mas também pode ser que a célula que me forme seja essa com o gene moreno. E eu podia ter nascido morena, igual meu irmão. Então, por isso que ele fala que as características, os fatores, ou seja, os genes, para determinada característica, eles se distribuem de forma independente durante a formação dos gametas. É isso. Tudo bem? Tá. Telófase 1. Então, durante a telófase 1, que é a última fase da meiose 1, graças a Deus, chegamos na última fase da meiose 1, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a reconstituição da carioteca em torno dos dois conjuntos haploides de cromossomos. E isso vai formar ali dois núcleos filhos, tá? E durante a telófase você vai ter também a repartição do citoplasma, tá? Que é a citocinese. O que vai acontecer? Essa citocinese, ela varia conforme a célula. Então, se essa célula que estiver sofrendo meiose 1, ela for um gameta feminino, você vai ter o ovócito 1, na formação desse gameta, você vai ter o ovócito 1, que ele vai sofrer uma citocinese, ou seja, uma divisão do citoplasma de forma desigual, formando um corpúsculo polar, que vai se degenerar, e um ovócito 2 haploide. Acabei de perceber que eu troquei as fotos, ó. Aqui, do lado de cá, a gente tá vendo a gametogênese. Eu tenho, na gametogênese feminina, um ovócito 1 com 46 cromossomos. Ou seja, um conjunto diploide, 2N. Como ele vai sofrer a meiose 1, ó, que é esse processo que a gente viu, lembra que na meiose 1 você vai ter, ela é chamada de meiose reducional, porque você vai ter a redução pela metade do conjunto de cromossomos, formando um conjunto de cromossomos haploide. Lembra disso? Então, aqui, ó, você vai ter a formação
de uma célula com 23 cromossomos, que é a metade de 46, e a formação de um corpúsculo polar. Só que esse corpúsculo polar, ele vai se degenerar, ele vai morrer. E aí você vai ter o ovócito 2 haploide. Então, o ovócito 1 diploide sofre meiose 1 e forma o ovócito 2 haploide. Tudo bem? Na gametogênese masculina vai ser diferente. Você vai ter uma citocinese que vai gerar 2 espermatócitos, 2 haploides aptos para fecundar um óvulo. Então, olha lá. O espermatócito 1, 2N, ou seja, 46 cromossomos, sofre meiose 1, forma 2 espermatócitos com 23 cromossomos, ou seja, N. Tudo bem? Então, a citocinese, que é a divisão do citoplasma, ela vai ocorrer de forma desigual nesses dois processos. Na gametogênese masculina, ela divide certinho no meio, formando duas células com citoplasma igual. Aqui, a citocinese vai ser diferente, vai formar duas células diferentes, o ovócito 2 e o corpúsculo polar, que vai ter só um pouquinho de citoplasma e vai morrer. Tudo bem? Então é isso, gente. Telófase, basicamente, reconstituição da carioteca, né? Em torno dos conjuntos haploides de cromossomos, formando 2 núcleos filhos, e citocinese, que é a divisão do citoplasma. Depois disso tudo, eu vou ter o quê? Eu vou ter, depois dessa meiose 1, que foi o que a gente viu até agora, eu vou ter uma intérfase, que é um período de pausa na divisão celular. Só que essa intérfase ela vai ser diferente, tá? Ela vai ser uma intérfase curta, não vai ter período S da intérfase, ou seja, não vai ter duplicação do material genético. Você vai ter a descondensação da cromatina nas regiões destinadas à síntese de novos componentes para o citoplasma e componentes nucleares. E você vai ter, nessa célula em intérfase, um número haploide de cromossomos. Cada célula vai ter um número haploide de cromossomos, cada cromossomo constituído aí por 2 cromátides irmãs. Tudo bem? E aí, depois dessa breve intérfase sem replicação do DNA cromossômico, eu vou ter a meiose 2. E o que vai ser a meiose 2? Vai ser muito similar à mitose. Então, o que vai acontecer? Prófase 2. Na prófase 2, você vai ter condensação da cromatina, desaparecimento do nucleolo e da carioteca, formação do fuso mitótico. Aí vai ter a metáfase 2, que vai ser a associação das fibras do fuso mitótico, ou seja, dos microtúbulos, ó, um microtúbulo, 2 microtúbulos, eles vão se associar, cada um vai se associar a uma cromátide irmã de do cromossomo, ó, e eles vão alinhar esses cromossomos no eixo equatorial da célula, constituindo aí a placa metafásica, na metáfase 2. Depois você tem a anáfase 2, que vai ser a separação das cromátides irmãs, ou seja, as cromátides irmãs, cada uma associada ao microtúbulo de um eixo mitótico de um polo da célula, ó, essa aqui está associada a esse, essa aqui está associada a esse, elas vão ser tracionadas através do encurtamento desses microtúbulos para polos opostos da célula. E aí você vai ter a separação das cromátides irmãs na anáfase 2. Então, olha lá. Na anáfase 1, a gente teve a separação do par bivalente de cromossomos homólogos. Na anáfase 2, a gente está tendo a separação das cromátides irmãs. Pegou isso, gente? Isso é muito lindo. E aí, depois eu tenho a telófase 2, tá? Em que você vai ter a descondensação cromossômica, reconstituição da carioteca, olha aqui a carioteca se reconstituindo. Você vai ter a citocinese, que é a divisão do citoplasma, ó, tá aqui ela dividindo. E você vai ter, como resultado final, a formação de mais duas células haploides. Tudo bem? Então, no final, você vai ter 4 células haploides, porque cada uma das células que sofreu meiose 1 vai formar mais 2 células através da meiose 2.
Tudo bem? É isso, gente. Muito obrigada pela atenção.